Conversamos nesta terça-feira com o deputado Gustavo Vitorino, deputado estadual, deputado eleito mais votado no último pleito. Foram 112.920 votos e ele cumpre o mandato com atuação propositiva de liderança, iniciativas transformadoras e desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul. Ele é o deputado com 50 projetos de lei. Mas precisamos começar, deputado, fazendo uma pergunta bem simples, mas que vai remeter muito aos teus próximos anos. Como é que tu avalias esse teu primeiro mandato? Olha, antes de mais nada, um abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan. Um primeiro mandato é sempre um mandato de descoberta, mas eu preferi não entrar pisando tão leve assim. Eu tinha propostas, tinha ideias, e exatamente por isso que eu tenho esse conceito propositivo. Não adianta vir para cá e só ficar reclamando, xingando, debatendo. Eu acho que a ideologia tem que ir só até a página 2. Daí em diante vai o interesse do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho. Embora eu tenha tido 112.920 votos, eu sou um parlamentar de todos os gaúchos e, portanto, meus projetos, as minhas propostas têm que ser voltados ao bem-estar dos gaúchos. E é isso que eu estou fazendo. São 50 projetos de lei protocolados, é apenas um ano de mandato, 37 cidades visitadas e muito trabalho. Eu diria que muito ainda tem por acontecer, muitos dos meus projetos já viraram lei e mais importante do que tudo é a gente ter um foco no tripé saúde, educação e segurança, que é o que interessa ao cidadão. Pois bem, tratando desse assunto, são 37 municípios que o senhor visitou, mas como abrangeu o estado inteiro nas melhores emendas, nos melhores projetos, na melhor visão para cuidar do povo gaúcho? É muito difícil porque os recursos que nos são disponibilizados através das emendas impositivas são muito pequenos. 2 milhões você faz muito pouco hoje. O que eu procuro fazer? Procuro distribuir as cotas de R$100 mil, R$150 mil para o máximo de municípios possíveis, aqueles que eu encontro uma necessidade maior, prioritariamente na área da saúde. Os hospitais que são atendidos, as redes municipais, Santa Casas, enfim. A minha proposta é exatamente colocar dinheiro aonde é necessário. E a saúde eu vejo hoje como um dos tópicos que mais tem essa necessidade aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, o direcionamento, ele é inevitável, torcendo para que esse recurso acabe se transformando em bem-estar para o cidadão. O senhor é o criador da política estadual da luta contra a endometriose, né? Foi aprovado por unanimidade e estava também no dia de ontem aí revendo alguns lugares e locais e hospitais para falar desse assunto. Como é que tu pode elaborar isso mais para os nossos ouvintes? Bem, a endometriose é uma doença gravíssima, é a doença de maior incidência sobre o público feminino, chega a atingir 30% das mulheres, mais de 10% das mulheres em idade fértil, uma doença devastadora, e uma vez aprovado o Programa Estadual de Luta contra a Endometriose, cabe a mim agora formar uma rede de apoio com especialistas para o atendimento às mulheres. Ontem eu tive uma reunião muito proveitosa com toda a cúpula da Santa Casa, já tinha me reunido com a cúpula do Hospital Presidente Vargas, com o secretário municipal de saúde, enfim. Tenho reunião prevista com a secretária estadual de saúde. Nós vamos montar uma rede de hospitais para atendimento específico da endometriose, que para muita gente era uma doença desconhecida até então. Mas saibam, senhores, repito, que é a patologia de maior incidência no público feminino, atingindo 30% das mulheres. Olha, o Rio Grande do Sul hoje passa por vários momentos e vários aspectos. Mudando um pouco o nosso foco, vamos falar de economia. O Rio Grande do Sul agora tem as novas tributações, tem as novas leis. Como poder acalmar um pouco o empresário que vem reclamando tanto das mudanças que estão acontecendo? Bem, o primeiro passo é a gente entender que o Rio Grande do Sul é um estado falido. Alguém tem que dizer isso. As pessoas não gostam, tem gente que fica brabinho quando eu digo isso, mas é a realidade. O Rio Grande do Sul é um estado falido. Um estado que aprova um orçamento com um déficit inicial de 2 bilhões e 700 milhões, e a gente sabe que isso vai passar de 4, não dá para se tratar como um estado que tem a sua economia equilibrada. De outro lado, o gaúcho não aguenta mais tributação, não aguenta mais imposto. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do país. As pessoas dizem, mas o ICMS de 17% é dos menores do país. Sim, mas nós temos outros serviços, nós temos outros custos que tornam o Rio Grande do Sul extremamente caro. O primeiro passo é a gente buscar alternativas, usar criatividade, porque só ficar xingando o governo do estado não vai resolver. A gente tem que entender que esse é um problema sistêmico que vem de governos anteriores e que desembocou no atual governo, que claro, é responsável também, mas vamos deixar bem claro, não é o único responsável. E eu acho que ficar só vociferando, reclamando, não vai nos levar a lugar nenhum. Temos que buscar alternativas, e as alternativas existem. Pois então, e dessas alternativas, o senhor cita algumas?
São várias. Nós podemos, por exemplo, tributar os jogos de azar, podemos tributar os jogos eletrônicos, podemos estabelecer uma tributação específica para veículos de outros estados que são emplacados em outros estados e revendidos aqui no sul do país. Enfim, existe uma série de formas de se proporcionar ao poder público recurso. Por exemplo, estou aprovando também outro projeto de lei meu, que é o Naming Rights, que possibilita ao poder público nomear, por exemplo, uma série de bens públicos como uma espécie de patrocínio, uma parceria público-privada. Isso é muito comum em países de primeiro mundo e o Rio Grande do Sul pode dar o primeiro passo aqui no Brasil para ter essa lei aprovada. E tudo isso é recurso para o Estado sair desse atoleiro que nós estamos. Deputado, o Rio Grande do Sul vem passando por outros momentos também, que são as catástrofes climáticas. A gente sabe aí tudo que aconteceu, haja vista, na região do Cará, na região do Vale do Taquari, e a gente sempre fala e sempre cobra muito que o Rio Grande do Sul tem que ter condições, tem que ter equipe e tem que ter principalmente tecnologia a nosso favor. E o Rio Grande do Sul não tem. A gente até diz que a Defesa Civil faz um excelente trabalho dentro das condições que tem. Teria alguma solução, algo que o senhor como deputado, seus colegas, pudessem fazer para ajudar nesse quesito? Bem, a ideia é ter investimento voltado à Defesa Civil. Só que, como nós não temos dinheiro, a gente tem que ser criativo. E como é que se torna um segmento como esse viável de forma criativa? Buscando parceria público-privada. Tem muitas empresas que querem colaborar com o poder público, que querem fazer essas parcerias, e a gente, em troca, concede a essas empresas não apenas benefício fiscal, porque esse também tiraria dinheiro do caixa, mas é possível conceder espaço, por exemplo, a essas empresas. É possível você fazer uma parceria público-privada, por exemplo, na área de defesa civil. Por que você não pode pôr, por exemplo, o patrocínio na porta de um carro da Defesa Civil? Enfim, existem muitas alternativas, mas para isso precisa criatividade, precisa gestão. E esse é um problema grave que nós enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul, a falta de gestão. Tem também um projeto de lei de minha autoria sobre os celulares, por exemplo, custo zero, não custa nem um centavo. As empresas operadoras de telefonia celular seriam obrigadas a disparar um SMS classe 0. O que é o classe 0? O classe 1 é esse que você recebe, que entra no seu celular, você vai lá e abre, depois deleta, enfim. O classe 2 é aquele que entra para você receber, você tem que dar o ok. Ele pergunta se você aceita receber mensagem. E tem o classe 0, que entra no seu celular de qualquer jeito e abre. Esse só pode ser emitido pela operadora de celular. Em países de primeiro mundo, o SMS classe 0 é utilizado exatamente para alertas climáticos. Aqui no Brasil nós poderíamos ter a mesma coisa. Se não pode no Brasil, no Rio Grande do Sul é possível. Eu tenho um projeto de lei que cria essa obrigatoriedade. Sempre que houver um alerta climático oriundo da Defesa Civil, ou recebido pela Defesa Civil, seria repassado às empresas de telefonia celular, que simplesmente vão apertar um botão e disparar um alerta climático num SMS classe 0, que entraria em todos os celulares, ou seja, ninguém vai poder dizer que não foi avisado. Quem não gostar é simples, fecha, apaga e pronto. Dando sequência a essa questão de segurança e tecnologia, a regulamentação do sistema prisional. Nós tivemos agora no Brasil aí uma fuga, que ainda não foram encontrados os 2 indivíduos aí, que deve acarretar ainda mais condições de ter insegurança no país. Outros casos como o Rio de Janeiro, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos até o próprio Presídio Central, que vem sofrendo reformas e tudo mais. Como ter um sistema prisional mais seguro no Brasil e mais organizado? Bem, a minha competência nesse aspecto vai exclusivamente na área de gestão. Eu não tenho como alterar, por exemplo, a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, as varas de execuções penais, todas elas têm uma autonomia, são vinculadas ao judiciário. O que eu posso legislar, e aí eu apresentei um projeto nesse sentido, é para reorganizar exatamente, para dar um tom à estrutura carcerária no Rio Grande do Sul. Organizar horários, banhos de sol, organizar o compromisso e a obrigação do detento. Enfim, a coisa estava muito solta. Nós não temos uma lei federal que regre a gestão dos presídios. Então eu pensei numa lei estadual que faça isso e na qual a competência eu tenho. Deputado, para darmos início aí a essa nossa primeira entrevista, eu gostaria muito de ter você novamente nos estúdios da Jovem Pan. E para finalizar então, como é que tu pode avaliar o teu mandato e o que tu propõe para os próximos anos, e o que aquele eleitor que acompanha teu trabalho, e mesmo aquele que não acompanha, vai poder esperar
esperado, deputado? Bem, primeiro eu não vou parar. Esse volume de projetos, mesmo que não se mantenha nesse nível, eu quero terminar o meu mandato com mais de 100 projetos protocolados. Esse é um projeto, é uma proposta minha. Eu vim para cá para trabalhar, não vim para cá para brigar, xingar nem bater boca em tribuna. Eu vim para cá para apresentar proposições. Então eu quero terminar o meu mandato ao longo dos 4 anos com mais de 100 projetos, o que seria muito bom. Quero também visitar mais de 50 cidades do Rio Grande do Sul, que é importante para que a gente tenha contato diretamente com a população. E o que eu entendo como decisivo é lutar pela aprovação desses projetos. Quero aprovar, se possível, metade deles, ou pelo menos 40% desses projetos, para que a gente possa materializar esse trabalho e essa luta de 4 anos. Ou seja, não tenho projeto político partidário, meu projeto é de gestão. E nisso é o que eu prometo a todos, continuar lutando aqui na Assembleia pela aprovação de projetos. Não faço parte da base do governo, também não sou oposição ao governo. Talvez seja o único parlamentar absolutamente independente da Assembleia Legislativa. Já votei com o governo, já votei contra o governo, mas sempre com a minha consciência. E é isso que eu prometo continuar até o fim do meu mandato. Usar sempre a consciência. Muito obrigado, deputado Gustavo Vitorino, deputado estadual do Republicanos.